Salvo o devido respeito, eu não, pela sua opinião, eu tenho uma opinião diversa acerca da forma como este procedimento deve decorrer. E se permitir, explicarei porquê. O projeto de lei 15/11 do PSD é um projeto de lei que propõe a revogação dos decretos-leis de que temos estado aqui a falar, 111, 112, 113. Bom, é esse o seu propósito. Era um projeto de lei revogatório. Bom, o PSD arrependeu-se, mudou de opinião, seja o que for, e depois desse projeto de lei revogatório ter sido aprovado na Generalidade, vem aqui com uma proposta de substituição do seu próprio projeto de lei, em que o que era para revogar já não é para revogar. Assim, uma espécie de, como aquela história popular da sopa da pedra, isto é, aquela pessoa que ia fazer uma sopa da pedra, meteu uma pedra dentro da panela, e depois começou a juntar ingredientes, misturou couves, feijões, várias coisas, depois no fim deitou fora a pedra, ficou só o resto. E, portanto, este projeto de processo legislativo, este projeto de lei 15, é uma espécie de sopa da pedra legislativo. Bom, mas isso é a posição do PSD. Agora, o que acontece é que, Vossa Excelência, o Presidente teria razão, se só existisse aprovado na Generalidade o projeto de lei 15/11 do PSD. Então aí existia esse projeto de lei, os proponentes apresentavam uma proposta de substituição, neste caso subscrita também por deputados do Partido Socialista, e havendo uma proposta de substituição e esse projeto de lei, era votada essa proposta de substituição e depois já não faria sentido votar o texto que estava evidentemente prejudicado. Acontece, porém, que há outros projetos de lei que foram aprovados na Generalidade que não são retirados, que aliás os textos, mesmo nos textos de substituição, embora isto não seja tecnicamente no texto de substituição, é uma proposta de substituição que é diferente, não prejudica os projetos originários e, portanto, estão para votar outros projetos revogatórios aprovados na Generalidade que não foram retirados e que entraram primeiro que a proposta de substituição. E que não podem, evidentemente, do meu ponto de vista, ser prejudicados. Tanto mais que, se nos reportarmos, por exemplo, ao projeto de lei do PCP, o texto de substituição apresentado desde o artigo 1º do projeto de lei 15/11 do PSD, reporta-se ao artigo 2º do projeto de lei do PCP. Ou seja, não há nenhuma proposta de substituição que incida sobre o artigo 1º constante do projeto de lei do PCP. E, portanto, pelo menos o artigo 1º do projeto... Eu peço desculpa que ainda não vi agora dos projetos de lei do Bloco de Esquerda e do CDS, mas, pelo menos no que se refere ao PCP, sobre o artigo 1º não há nenhuma proposta de substituição. E, portanto, eu creio que a metodologia a seguir seria votar os projetos de lei que não são retirados, votá-los na especialidade, os que não foram retirados, e caso eles não obtenham vencimento, então votar-se-á a proposta de substituição apresentada pelo PS e pelo PSD ao projeto de lei do PSD, que presumo eu que seja retirado. Como é óbvio, eu creio que o Sr. Presidente, o caminho que ia seguir, apesar de dizer expressamente que não era exatamente essa a sua opinião em termos regimentais, eu creio que era o mais adequado. Porque se o Sr. Deputado Jorge Costa quer usar este argumento, dizer assim, não, mas o que diz o regimento é que as propostas de substituição votam-se antes de outras. Mas nesse caso o que o regimento diz é que as que se votam primeiro são as de eliminação. E então eu agora apresento uma proposta de eliminação à proposta de substituição do PSD. É isso que os senhores querem? Não deve ser. Como não é isso que os senhores querem, eu acho que o Sr. Presidente faria muito bem em seguir o caminho que estava a pensar seguir, que acho que resolvíamos isto rapidamente. É que o problema, Sr. Deputado, nós resolveríamos o caminho... em termos substanciais, se o Sr. Presidente me dá licença, é que isto não é uma questão meramente formal. Porque o que acontece é que eu creio que politicamente não é correto que o texto que agora foi negociado entre o PS e o PSD prejudique 3 iniciativas legislativas originariamente aprovadas e que sejam privadas de serem levadas à votação pelos seus autores. Politicamente é esta questão. E, portanto, creio que para a clareza das posições de todos, seria adequado que as várias iniciativas apresentadas tivessem a oportunidade de ser votadas. Mas é que em relação aos outros projetos não há nenhum projeto, não há nenhuma proposta de substituição. Mas evidentemente que se eu faço... incide apenas sobre que se eu faço... É que não há nenhuma proposta de substituição aos projetos de lei do PCP do Bloco de CDS. Mas, Sr. Deputado, vamos a ver se a gente se entende. Deve ser votado. Nós...
Eu lamento, de facto, que eu creio que o caminho mais indicado era aquilo que Vossa Excelência se preparava para seguir, se não fosse a intervenção do Sr. Deputado Jorge Costa. Eu não vou prolongar esta questão, deixei registada a nossa opinião, mas fico com a seguinte convicção, é que o problema político que o PSD tem nesta reunião é que o PSD não quer votar contra projetos de lei que são exatamente iguais àqueles que apresentou. É esse o problema.